Olá, boa tarde para você. Que bom estar na sua companhia em mais um sábado. Vamos juntos até às 2 da tarde. A semana começou com a notícia da prisão dos suspeitos de serem os mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Torres. Confira os principais assuntos do Brasil e do mundo. Além do deputado federal Chiquinho Brazão, atualmente sem partido, e do irmão dele, Domingos, que é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, e o delegado Rivaldo Barbosa, ele seria o responsável por impedir as investigações, que demoraram 6 anos. Imagens mostraram o ex-presidente Jair Bolsonaro na Embaixada da Hungria, em Brasília, mas o seu advogado garantiu que ele não pretendia fugir do país. Um levantamento do IBGE revelou que os brasileiros estão se casando menos e pedindo logo para desfazer a união. Outro dado mostrou que as mulheres estão adiando cada vez mais a idade para gerar um filho. Durante a visita de 3 dias do presidente francês Emmanuel Macron ao Brasil, foi lançado ao mar o submarino Toneleiro, que passou a ser o 5º da frota da Marinha Nacional. Na presença do colega francês, o presidente Lula mudou o tom e criticou o desrespeito do venezuelano Nicolás Maduro à oposição do país. O ditador vetou a participação dos principais adversários na eleição presidencial marcada para o dia 28 de julho. A ONU aprovou um pedido de cessar-fogo imediato na faixa de Gaza, que não foi respeitado. Um cargueiro desgovernado de Singapura bateu e fez desabar por completo uma ponte em Baltimore, nos Estados Unidos. O ex-jogador brasileiro Daniel Alves pagou uma fiança de R$ 5.400.000 e saiu da prisão para aguardar o julgamento da acusação de estuprar uma mulher. E o jogador da seleção brasileira e do Real Madrid, Vinícius Júnior, chorou ao reclamar do racismo do qual é vítima e disse que dá cada vez menos vontade de jogar. E a Amazônia enfrentou a pior seca dos últimos 10 anos. Segundo um estudo divulgado hoje de um projeto desenvolvido por pesquisadores do Brasil e da Alemanha, além dos níveis dos rios baixarem a níveis inéditos, a temperatura acima da copa das árvores chegou a 38 graus. O solo também esquentou e a umidade baixou para perto dos 20. Até mesmo nas áreas de floresta conservada, que não enfrentam queimadas e invasões, a situação piorou, o que teria mostrado o poder do fenômeno El Niño. A Amazônia é responsável por grande parte da fotossíntese mundial, armazenando bilhões de toneladas de carbono e movimentando grandes quantidades de água. E um estudo realizado por alunos de uma universidade chinesa e outra norte-americana mostrou que as mudanças climáticas estão tornando mais frequentes e amplas as ondas de calor. Ou seja, é comum termos uma sequência de dias com temperatura muito alta. O recente estudo mostrou que as massas de ar quente também têm se deslocado mais longe e que as bolhas de alta temperatura têm se movido mais devagar que antes no solo terrestre. A constatação mostrou que, além das ondas de calor estarem mais intensas quando atingem uma área habitada, elas levam mais tempo para sair dali, como se estivessem estacionadas no lugar. Para chegar até esse resultado, foram analisadas 4 décadas de registros de temperatura e variáveis atmosféricas em todo o planeta. Durante o período, a velocidade média de deslocamento das frentes de ar quente que caracterizam as ondas de calor caiu aproximadamente de 360 para 325 quilômetros por dia. Uma mudança aparentemente pequena, mas com resultados preocupantes nos casos mais extremos. Além de criar uma reconstrução mais detalhada de como as frentes de calor viajam ao longo da Terra, os pesquisadores usaram os dados para montar uma simulação climática. A ideia era usar um modelo computacional para mostrar como a Terra se comportaria em relação a esse fenômeno, caso a concentração de dióxido de carbono não estivesse aumentando. O resultado desse experimento mostrou aos autores do trabalho que a mudança climática está por trás dessa desaceleração das massas de calor.
De acordo com especialistas, o problema tem consequências importantes para a saúde humana, para a agricultura e para a biodiversidade do planeta. Os pesquisadores conseguiram estabelecer uma relação entre velocidade e distância percorrida pelas ondas de calor. Também foi constatado um aumento de 0,9 graus Celsius nas temperaturas recordes atingidas durante ondas de calor, um aumento na frequência delas e na duração média. As zonas de latitude temperada foram as mais afetadas, particularmente nos verões da Europa e da Ásia. A América do Sul também viu um agravamento do fenômeno, mas principalmente na distância que as ondas de calor percorreram no continente. Dessa forma, o recado do estudo é muito claro. O problema é grave, porém todos nós podemos evitar que ele se agrave ainda mais. E para falar sobre esse assunto, vamos conversar com o meteorologista Marcos Jean, diretamente da cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Boa tarde, Marcos. É um prazer ter você conosco neste sábado. Boa tarde, Beatriz. Boa tarde a toda a audiência da RIT TV. É um prazer também falar com vocês. Bom, então para a gente começar esse assunto muito importante que todos nós temos enfrentado nos últimos tempos, a primeira pergunta que nós fazemos a você é sobre uma consideração de quem tem um pouco mais de idade, lembra que no verão fazia calor, no inverno era frio e assim por diante. Hoje tudo mudou. E o que aconteceu? Beatriz, nós temos que levar em consideração duas situações. Quando a gente pega e olha os dados meteorológicos, a gente vê que não mudou tanto em relação ao passado. A gente pega os dados atuais e compara com o passado, a gente vê que mudou um pouquinho, mas não mudou tanto. No entanto, as cidades mudaram. Hoje em dia, as cidades são muito mais urbanizadas, tem muitos prédios, muitas calçadas, muito muro, pouca área verde. São poucas as cidades que são bem arborizadas. Esse é um problema que reflete principalmente nas grandes regiões metropolitanas. Então, essa é uma das explicações para que se tenha essa sensação de aumento na sensação térmica, porque além da temperatura real, a gente também mede aquilo que nós chamamos na meteorologia de sensação térmica. Pode ter uma temperatura ali de 30 graus, mas se a cidade ela não tem uma área verde densa, ela não tem uma área verde que seja razoável para a população, essa sensação ela pode ser elevada em pelo menos 5 até 10 graus, a depender da área, que se ela é densamente povoada ou se ela é muito afastada desses locais mais verdes. Então, esse infelizmente é um dos grandes problemas, essa falta de áreas verdes, falta de arborização, que faz parte do planejamento das grandes cidades. Certo, Marcos. Então, para aproveitar, hoje a nossa equipe, o Fernando Jesus e o Sérgio Arce, foram às ruas para saber quais são as dúvidas que as pessoas têm em relação às mudanças climáticas. Olha a primeira. Dá para dizer que as mudanças climáticas atrapalham na previsão do tempo? Com certeza, as mudanças climáticas elas atrapalham porque nós utilizamos modelos meteorológicos. E os modelos meteorológicos, eles muitas vezes não conseguem acompanhar essa dinâmica da atmosfera. Porque a atmosfera, nós dizemos na meteorologia que ela é caótica, é esse o termo que nós utilizamos. E em relação a essas mudanças, esse caos ele fica muito mais acentuado. Então, qualquer alteração que a gente tem em condições ambientais, seja na superfície, seja no oceano, ou seja na atmosfera, que é tudo interligado, isso com certeza atrapalha nas previsões, os modelos ficam menos assertivos e o trabalho do meteorologista ele é dobrado. Porque além de analisar os dados, a gente tem que ver se esse dado ele é coerente com as previsões. Então, sim, atrapalha bastante. E sobre a temperatura dos oceanos, Marcos, que bate recorde atrás do outro, o que isso provoca no nosso dia a dia? Beatriz, a temperatura dos oceanos é um grande problema, porque os oceanos eles são os reguladores do clima global.
eles absorvem o dióxido de carbono, eles produzem grande parte do oxigênio, cerca de metade do oxigênio que é produzido no planeta é produzido através dos oceanos. Então, o que acontece? Quando nós temos a temperatura das águas dos oceanos mais elevadas, a gente tem menos absorção desse gás, que é o dióxido de carbono. Se os oceanos estão absorvendo menos, consequentemente, eles vão liberar mais gases para a atmosfera. Liberando mais gases para a atmosfera, o que nós vamos ter é um agravamento das mudanças climáticas, porque nós já temos as queimadas, seja das florestas, seja das matas, seja a poluição emitida pelas indústrias, pelos veículos. Então, tudo isso é um grande agravador da questão do aquecimento. E também há um outro fator. Quando nós, artificialmente, antropogenicamente, que a gente fala que é o homem que está fazendo isso, altera essa questão da temperatura dos oceanos, há um grande desequilíbrio no ecossistema. E a gente vê isso em relação aos recifes, aos corais. Então, isso é um grande problema porque desequilibra todo o ecossistema dos oceanos, além, claro, de afetar todo o clima do planeta. Certo, Marcos. E tem uma outra pergunta muito interessante que veio lá das ruas para você. Os animais estão desaparecendo em consequência dessa bagunça do tempo? Beatriz, não há um dado, uma pesquisa que aponte nessa direção. Mas o que a gente observa é o seguinte: quando nós temos aí aumento de temperatura, porque a pergunta foi sobre animais, né? Então a gente leva a crer que, por exemplo, grandes incêndios florestais, desaparecimento de áreas verdes, isso impacta ali na biodiversidade local. Então, nesse aspecto, sim, pode-se dizer que há desaparecimento de espécies, até mesmo extinção de alguns animais. Da mesma forma que essa questão das mudanças climáticas que pode impactar lugares onde deveria estar mais quente, está fazendo mais frio, lugares onde deveria estar mais frio, a temperatura está mais alta. Então, isso com certeza, de forma local, isso impacta sim naquele ecossistema, gerando desequilíbrio. Então, pode sim, de uma forma mais geral, dizer que essas mudanças impactam tanto na fauna quanto na flora. E no caso das geleiras, Marcos, que estão derretendo até na Sibéria, liberando gases que provocam o efeito estufa e estavam aprisionados há séculos. Qual que é o seu parecer em relação a isso? Beatriz, essa é uma questão muito séria, porque nas geleiras da Sibéria tem vírus e bactérias que estão ali adormecidos, que estão congelados há milhares, até milhões de anos. A comunidade científica ainda não sabe ao certo qual é o impacto desses vírus e bactérias livres para interagir com nós, seres humanos. Será que os nossos antibióticos que nós temos hoje, eles serão capazes de absorver esses impactos dessas doenças? O quão letal essas doenças, o quão contaminosas são essas doenças? Então, assim, o que nós podemos fazer hoje é mitigar, é botar o pé no freio, botar o pé no chão e frear e tentar, com as nossas atitudes do dia a dia e as governanças globais, tentar frear essa questão do aquecimento. Nós já estamos num processo bem acelerado de aquecimento. Infelizmente, nós vamos sentir aí nos próximos anos, nas próximas décadas, efeitos desse aquecimento, mas o que a gente pode fazer hoje é desacelerar. E sim, essa questão das geleiras é um fator gravíssimo, porque ele tem vírus e bactérias que são adormecidos e que a gente ainda não sabe quanto isso pode ser prejudicial para a população de uma forma geral, de uma forma global. A gente não está preparado para isso. Bom, e tem uma outra preocupação que eu acho de grande importância também, que é sobre o sol. Mas aí quem faz é uma pessoa que a gente perguntou lá nas ruas. O sol está causando câncer, como os especialistas dizem? O sol, ele com certeza, ele vai causar câncer, vai causar maior incidência de câncer, desde que a gente não se proteja. Qual é a recomendação que nós, meteorologistas, passamos nas nossas previsões quando a gente observa que o índice de radiação ultravioleta está muito alto? A gente pede para as pessoas, olha, não se exponha ao sol entre as 10 da manhã até as 17 horas. Use filtro solar, caso essa exposição não possa ser evitada. E até mesmo,
Beatriz, usar filtro solar estando em casa, estando na sombra, isso é recomendável. Óculos escuro, chapéu, tomar bastante água, pelo menos 3 litros de água por dia e se proteger. Então, assim, se nós nos protegermos, com certeza esse índice de câncer ele vai diminuir. Mas se a gente não fizer o mínimo de cuidado, que é a nossa parte, essa estatística de câncer, infelizmente, tende a aumentar, porque a tendência da temperatura cada vez ir se elevando nos verões, e cada vez nós teremos mais ondas de calor, e essas ondas de calor tendem a ser mais intensas. E sobre a nossa alimentação, Marcos, as mudanças climáticas, elas destroem plantações como as oliveiras em Portugal e na Espanha e que provocaram uma alta considerável no preço do azeite e no cacau em países da África, que tornaram o fruto até mais caro que o cobre. O que esperar dos produtos básicos? Beatriz, isso é uma grande preocupação também. Dentro da área da meteorologia tem uma área que estuda a agrometeorologia, que inclusive é a minha área de pesquisa no meu mestrado. Então, o que acontece? Quando nós temos esse desequilíbrio climático, nós temos aí plantações e culturas que dependem de mais calor ou depende de menos calor, depende de mais horas de frio, que é o caso, por exemplo, das oliveiras. Aqui no extremo sul do Rio Grande do Sul a gente tem produção de oliveiras, tem produção de uva na região da Serra e do Planalto Médio. Quando há esse desequilíbrio, a gente tem impacto negativo nessas culturas. E a tendência é que conforme isso vai se acentuando, nós temos impacto na produção. Se nós temos impacto na produção, ou seja, menos oferta, o preço tende a aumentar. O preço dos alimentos tendendo a aumentar, a gente tem um impacto na inflação e a gente tem um impacto, consequentemente, assim, ó, de forma direta na economia, porque os produtos vão ficar mais caros, os produtos vão ficar mais escassos e a commodity, que é esse produto, esse alimento que a gente vende para o exterior, ele tende a encarecer também. Então, o aquecimento global ou as mudanças climáticas, como a gente costuma dizer, ele impacta na produção de alimentos, porque quebra a safra, a gente tem menos safra, a gente tem menos oferta, aumenta os preços e, é claro, aumentando os preços, a gente tem menos poder de ali comprar aquela quantidade de alimentos. Isso pode agravar uma outra questão que é a fome, né? Que seja no Brasil ou seja no mundo, ela é um grande agravante, é um grande problema que nós temos, um problema social. E, Marcos, para a gente encerrar esse assunto tão importante, tem mais uma pergunta lá das ruas para você. Qual a sua previsão para os próximos dias? A nossa previsão para os próximos dias é que nós temos aí o deslocamento de frentes frias, especialmente agora que nós estamos indo aí para a segunda, nós estamos entrando em abril. A tendência é que agora em abril mais frentes frias entrem pelo Brasil. Isso vai levar chuva, isso vai levar um declínio. Aos poucos a temperatura ela vai baixando porque nós estamos encaminhando para o inverno. Então, esse calorão que estamos sentindo agora, ele tende a diminuir gradativamente nos próximos meses. Claro que no caso, por exemplo, de São Paulo, o inverno ele é bastante seco e ele tem uma temperatura até agradável, com manhãs bem geladas e tardes mais agradáveis. A questão da cidade de São Paulo e do interior de São Paulo é a poluição. Inverno seco, muita poluição, essa poluição não dispersa e isso também é um outro fator que causa problemas, causa agravantes na nossa saúde, principalmente para quem tem problemas de rinite, sinusite, bronquite, asma, problemas respiratórios de maneira geral, problemas pulmonares, isso tende a se agravar nas grandes capitais. Tá certo, Marcos, muito obrigada pela sua participação aqui hoje, te desejo um ótimo fim de semana, viu? Obrigado, Beatriz. Obrigado a toda a audiência da Rede TV, a toda a produção pelo convite. E eu desejo a todos um bom final de semana e uma feliz Páscoa. Amém. Até mais. E em consequência das mudanças climáticas, a Grande Barreira de Corais da Austrália, considerada a maior estrutura viva da Terra, está passando por um grande processo de branqueamento. São 2.300 quilômetros de extensão, perdendo a coloração. Dados oficiais indicam que as temperaturas do oceano têm se aproximado das máximas históricas nas últimas semanas e ameaçam acabar com a estrutura. Após a análise de 300 recifes próximos à superfície a partir de aviões,
foi concluído que não há necessidade de mais estudos para avaliar a gravidade e a extensão da deterioração. Cientistas da Agência Atmosférica e Oceânica Americana avisaram que todos estão literalmente à beira do pior evento de branqueamento da história do planeta. A temperatura da superfície dos oceanos em fevereiro em todo o mundo foi a mais alta já registrada. O branqueamento ocorre quando as temperaturas marinhas ficam 1 grau acima da média a longo prazo. E diante desse estresse térmico, os corais expulsam as algas que vivem em seus tecidos, o que leva à perda de suas cores vibrantes. Algumas espécies de corais provaram ser mais resistentes e podem entrar em recuperação com a queda da temperatura da água. Porém, especialistas alertam que os processos de branqueamento ocorrem com tanta frequência que os recifes mal têm conseguido iniciar a recuperação. Isso porque o Recife não é mais capaz de retornar à mistura de espécies de corais e de tamanhos de corais que tinha há 20 anos. A ironia é que os corais que prevalecem atualmente na maior parte da Grande Barreira são os de crescimento rápido e que recuperam a superfície rapidamente. Mas o problema é que são sensíveis ao calor e menos tolerantes ao próximo processo inevitável de branqueamento. O Ministério do Meio Ambiente da Austrália afirmou em comunicado que é necessário agir contra a mudança climática e proteger as plantas e os animais que vivem nesses locais. E agora vamos para o nosso outro assunto deste sábado. Com cenários em constante mudança e novos desafios globais, educadores e alunos em todo o mundo tiveram que se adaptar. Com o início da pandemia, a necessidade de cumprir o isolamento social, o ensino à distância se tornou uma regra para garantir a saúde de forma geral e passou a ganhar mais atenção. O surgimento da aprendizagem online perturbou o sistema educacional. A escola é tradicionalmente presencial, o que tem limitações para os indivíduos impossibilitados de comparecer. Portanto, os benefícios mais óbvios de oferecer oportunidades de aprendizagem online é que você abre a educação para muito mais pessoas. Mesmo após o fim da pandemia de Covid-19, essas condições de ensino parece que ficarão de alguma forma, talvez não para o ensino básico e primário, mas principalmente para o ensino superior. Isso porque as instalações de educação digital permitiram que muitos alunos obtivessem qualificações e até mesmo se profissionalizassem em qualquer estágio de sua vida, oferecendo cursos de aprendizagem online que podem ser realizados por um longo período. Os cientistas que examinaram a eficácia do ensino à distância descobriram que, em alguns estudos, os alunos tiveram um desempenho ligeiramente melhor nos exames e nas notas do que os alunos da sala de aula tradicional, mas que, no geral, os resultados de desempenho médio não eram tão diferentes. A principal diferença entre o ensino presencial e a distância é em relação aos horários das aulas, já que o presencial exige do aluno um cumprimento com os horários e o EAD permite a flexibilidade de tempo e espaço ao aluno, que pode assistir às aulas de qualquer lugar e a qualquer momento. Outra diferença entre as modalidades de ensino está nas avaliações. Na presencial, são realizadas de modo tradicional, em sala de aula e sob a supervisão do professor, com um tempo pré-determinado para a conclusão da prova. Há também as atividades estabelecidas pelo professor de cada disciplina, que podem ser individuais ou em grupo. Já no ensino à distância, algumas instituições contam com um polo presencial para a realização de provas, onde o aluno precisa se deslocar na data da avaliação. Muitas pessoas acreditam que somente no ambiente de aula presencial é possível aos alunos ter mais interação com o restante da turma e com o professor.
Apesar do modelo presencial realmente favorecer uma comunicação mais pessoal entre estudantes e professores, há vantagens também no modelo EAD, que permitem a interação com os alunos. E essa questão sobre os tipos de ensinos existentes hoje ainda causam muita confusão. Será que tem o ideal na hora de aprender e também de ensinar? Tem os dois lados. Então, por isso, nós vamos conversar com a terapeuta e psicopedagoga Daniela Almeida para entendermos melhor esse assunto. Boa tarde, Daniela. Tudo bem com você? Obrigada por aceitar o nosso convite. Olá, Beatriz. Boa tarde. Prazer aqui com você, falando sobre esse assunto da educação, a importância da educação e principalmente o ensino à distância. Então, Daniela, para a gente começar, a inteligência artificial, ela incentiva ou prejudica o aprendizado dos alunos? Bom, é bom deixar bem claro que a inteligência artificial ela veio para incentivar o ensino dos alunos, mas ela tem algumas etapas. Ela começa ali trabalhando, facilitando a vida do professor, porque através da inteligência artificial, o professor ele pode criar ambientes colaborativos de aprendizagem, trazendo aí novas ferramentas de conhecimento para o aluno. Então, de alguma forma, ela vem incentivar, porque o objetivo da inteligência artificial é criar, abrir as caixas pretas da aprendizagem, ou seja, trazendo uma aprendizagem mais profunda, colaborativa, não só para o aluno, quanto para o professor. Porque a inteligência artificial, ela veio para o quê? Para trazer dados, trazer novas experiências, novas informações, não só para a área educacional, mas para toda a área, seja organizacional. Então, ela vem contribuir, incentivar para que o aluno, sabendo ali utilizar de uma forma orgânica, de uma forma mais sistemática, possa ampliar o seu conhecimento, e também facilitando a vida do professor, porque o professor ele deixa ali de utilizar 11 horas semanais, que dentro de pesquisas o professor hoje ele utiliza para preparar aulas, atividades, reduzindo aí para 6 horas, porque ela consegue fazer todo o rastreio mediante ao tema, a disciplina, ao ambiente ao qual o professor está inserido e trazer ali novos conteúdos para os alunos. Então, o principal objetivo da inteligência artificial dentro da educação é fortalecer essa aprendizagem, principalmente no EAD, no ensino à distância, que a gente vai entender que as metodologias tecnológicas têm sido mais utilizadas. Na sala de aula presencial também, mas ela ganha aí uma grande força dentro do ambiente educacional virtual. Mas, Daniela, o que é necessário para garantir que a ferramenta da inteligência artificial garanta o ensinamento aos alunos e não se torne, de repente, uma coisa prejudicial, por exemplo? Bom, para a gente garantir isso, que não seja prejudicial, primeiro, é algo muito novo, que está sendo desenvolvido tanto no Brasil, claro que nos Estados Unidos, no Canadá, onde são realizadas essas pesquisas, pesquisas práticas, o quão tem sido, vamos dizer assim, tem aumentado de forma gradativa a aprendizagem dos alunos. É importante que seja gerenciado dentro de um ambiente virtual de aprendizagem. Um exemplo, algumas instituições utilizam plataformas de ensino. Eu não posso deixar uma ferramenta livre. Então, os professores eles precisam criar, ou a instituição de ensino criar como se fossem ferramentas que ainda sejam administradas pelo corpo docente, pelo corpo de gestão escolar. Ainda é muito, vou dizer assim, que é muito cru, falarmos sobre esses testes, sobre esses avanços que tem causado dentro da educação brasileira, Porque se a gente analisar, Beatriz, a educação, o EAD, a educação tecnológica, após a pandemia, ela ganhou uma força. Por conta do isolamento social. Mas a gente sabe que ainda existem lugares, existem pessoas que foram prejudicadas por esse ensino à distância. Nós temos aí uma média de 20 anos que a educação poderá levar para recuperar todo o atraso de aprendizagem dos alunos. Então, falando de inteligência artificial, essa ferramenta ela precisa ser utilizada ainda com cautela. Apesar de ter
objetivos, né, para o crescimento educacional e conhecimento, não só de alunos quanto dos professores, mas ela ainda precisa ser utilizada com cautela e ser aí desenvolvido planos elaborativos, curriculares, para que ela se encaixe da maneira correta e no momento certo dentro da educação. Não só da inteligência artificial, Daniela, mas também do aparelho celular. Nós temos uma pergunta que veio das suas para você. É preciso limitar o acesso das crianças aos celulares? Sim, é importante porque o celular hoje, ele tem um lado positivo, porque hoje nós temos o mundo em nossas mãos. Eu costumo dizer que as crianças de hoje são privilegiadas, porque antes nós tínhamos que ir em biblioteca, realizar pesquisas, e hoje elas têm ali as ferramentas que elas conseguem tirar dúvidas, fatos históricos. Porém, dentro do ambiente educacional, isso está trazendo distração, né? E com a distração dentro da sala de aula, eu prejudico o quê? O meu aprendizado. Então, dentro da sala de aula, precisa sim ter essa restrição e também no cotidiano, né? Em casa, no contexto familiar, as crianças elas estão tendo aí uma perca cognitiva considerável por conta de uso e abuso de telas. Então, pais e educadores precisam sim ter essa restrição, precisam sim ter esse olhar, porque além do atraso cognitivo, isso tem afetado também a saúde, como a parte visual, toda a parte musculoesquelética e além de outras questões que envolvem habilidades sociais, como comunicação, linguagem. Então, precisa sim ter ali um tempo determinado, uma supervisão feita pelos adultos para que isso não cause um impacto maior no desenvolvimento humano. Daniela, a educação online, ela tem obstáculos para quem mora em zonas mais afastadas, como as áreas agrícolas? Sim, por conta do acesso à tecnologia e também às redes, né, de conexões, dados móveis. Então, isso, as pessoas, e nem sempre, Beatriz, as pessoas tem ali um dispositivo, seja um celular, seja um computador. Então, isso é uma realidade que, desde a pandemia, né, trouxe esse impacto não só para as grandes metrópoles, as grandes capitais, mas pensando nas zonas agrícolas, pessoas que não têm recursos, desde um aparelho para assistir às aulas e também, às vezes, alguma questão de acesso, por a internet não funcionar, né, de uma forma assim, uma forma mais, vamos dizer, captável, né? Para conseguir entrar numa sala de aula, participar de uma aula ao vivo. Então, desde o início, pensando em EAD ou não, a zona agrícola sempre sofreu com essa questão da educação, por conta de distância, de ambientes escolares, né, toda a questão de transporte. Então, é uma realidade, né? Nós falamos que hoje o EAD, né, a educação à distância, no momento da pandemia, para quem tinha um computador, para quem tinha acesso ao Wi-Fi, aos dados móveis, legal. Mesmo assim, teve as dificuldades, né? Falando da dificuldade de interagir na sala de aula, às vezes deixava ali a câmera fechada e o aluno nem estava participando. Então, a gente não pega só a parte, né, das pessoas que moram em zonas rurais, né, pensando nessa dificuldade de não ter acesso e condições de participar e interagir em uma aula EAD, uma aula virtual, mas nas grandes capitais também surgiram muitas dificuldades. Daniela, então fazendo esse contraposto, na verdade, os desafios do ensino à distância, o que você pode dizer a respeito? O ensino à distância, Beatriz, hoje é uma realidade, né? E eu tenho a certeza que isso vai aumentar muito mais. Porque os principais desafios, pensando na aprendizagem, né, nem todo aluno, né, seja jovem, adulto, tem o perfil de estudar de forma autônoma. Né? Às vezes ele necessita estar numa sala de aula, ouvindo ali uma explicação, interagindo, né, com os pares, com os colegas, para que tenha uma aprendizagem mais eficaz. Nem todos têm uma habilidade de ensino, de aprendizagem individual, de estar num ambiente isolado para aprender e para estudar. Então, hoje, algumas disciplinas, algumas matérias são necessárias o trabalho em grupo, porque eu estou em desenvolvimento
competências importantes para o mercado de trabalho, que é a habilidade social, comunicação, linguagem, a flexibilidade. E então, quando eu penso no ensino à distância, eu retiro isso do meu desenvolvimento humano e profissional. Então, é importante, sim, entendermos que o EAD veio para facilitar a vida de muitas pessoas, pela distância, às vezes o tempo de não conseguir estar numa universidade, de se deslocar, mas nós temos ainda grandes desafios pela frente, que isso pode impactar na aprendizagem e no desenvolvimento humano. Tá certo, então, Daniela. Muito obrigada pela sua participação. Te espero numa próxima oportunidade. Te desejo uma excelente semana e Páscoa também. Obrigada, Beatriz. Tenha uma boa Páscoa e foi um prazer participar. Eu espero que não seja a primeira. Em uma outra oportunidade estaremos aqui falando sobre educação. E para você que nos acompanha, muito obrigada pela companhia. Eu fico por aqui e agora você segue com o programa Show da Fé. Tchau.